Ok, já estamos no ar, então, para discutir, fazer um fórum aqui de algumas coisas da matéria. O David, você centralizou nos patrícios, foi isso, não? Isso. Eu peguei a maior quantidade que eu consegui do nome, dos mais expoentes, enfim, os que eu consegui Ok. pegar aqui. E o Major, rapaz, acho que ele foi atender algum chamado na, com a diligência no quartel. Ele estava aí agora. Acho que o comandante chamou ele aí no telefone vermelho. Ok, vamos lá então. Vamos. O Daniel tá mandando aqui pro meu recado em off, que não tá conseguindo entrar por causa da internet. Coitado dele, tá pelejando. E eu acho então que o problema é Curitiba, pastor, porque a minha internet está muito ruim. Não é Tá, possível. tá difícil aqui, ó. Ok. Ok, vamos lá. Ô, David, você quer chutar a bola aí? Depois eu passo pro João Paulo. Pode ser? Pode ser. A, a galera da patrística que eu peguei aqui os nomes, A galera da que pegou, patrística. Ô, ficou bom esse gostou, né? negócio, hein? A galera da Gostou, né? patrística. Então, eu peguei alguns nomes aqui, inclusive já citados em aula, como Tertuliano, Clemente de Alexandria. E aí eu mandei para o senhor a data, as datas possíveis de nascimento e morte desse pessoal. Sei. Jerônimo, ah, Jerônimo. isso aí, peguei bastante, enfim, alguns nomes aqui, pelo menos uns 10. Uhum. E aí, a leitura que eu fiz, eu vi que eles fazem parte da filosofia medieval Exato. e do século II até o século V, basicamente, Uhum. era a patrística. Após isso, se deu o segundo momento da filosofia medieval, que foi a escolástica. Ela vai começar ali pelo final do século VIII, começo do século IX, né? É, por ali. E eu vi também que eles tinham um problema do helenismo, da difusão, não sei se é o termo certo, eu sei que era mais a propagação ali da filosofia, da cultura, na verdade, greco-romana. É, E aí, com isso, veio estoicismo, empirismo, ceticismo e um montão de ismo da vida. é. E eles se valeram de alguns pensamentos filosóficos para poder defender a fé. Eles não usavam basicamente a filosofia para se pautar, eles usavam a Bíblia, mas pegavam a fala deles, o argumento deles, e através disso eles defendiam a fé. E Uhum. tinha, e tinha um galerão para fazer isso. Inácio de Antioquia, Clemente, o Policarpo de Esmirna, Isso. Justino, assim, um galerão. E graças a Deus por isso. Eles pegavam os argumentos filosóficos para desmontar a própria filosofia, né? Isso aí, eu peguei um aqui que eu achei muito legal que o senhor falou em aula. Aí eu dei uma atenção melhor nisso aqui. Que Platão, ele vem com uma ideia, ele vem com uma ideia, e Agostinho, ele pega essa ideia e fala, não necessariamente Agostinho, mas ele usa isso. Hum. Platão vem com a reminiscência Uhum. e o outro vem com a empiria, foi o que o senhor falou a respeito da verdade. É, já o E aí Sócrates fala sobre isso, né? isso aí um fala sobre razão e conhecimento. Um É, fala sobre reminiscência, olha, vem de dentro. O outro fala assim, não, isso aqui é sentido. é. E eu É acho isso inato, muito bacana. inato. E É. Então, eles na verdade, foi um tempo que o pensamento estava em alta, você pode perceber. O caso do padre Pelágio no quarto século, por exemplo, ele dizia uma coisa interessante, na questão da depravação total, o homem pecou, ele morreu espiritualmente, e como é que ele pode ser salvo se o morto não tem como se mover, o morto não tem sentido, o morto não tem fala, o morto não anda, o morto não comunica, o morto não sente, como é que ele pode ser salvo se está totalmente morto, né? E aí o Padre Pelágio ele traça alguns paralelos estranhos, né? Porque ele também coloca a questão que a pessoa ele não entende o pecado de Adão como pecado original, ele acha que Adão pecou por ele só, né? Porque Adão pecou por ele só e você
como não carrega o pecado de Adão, você pode, de alguma forma, se salvar. Porque senão o homem não conseguiria se salvar porque está morto. É aí que vai entrar a ideia arminiana, né, de que tudo bem, o homem está morto, está separado de Deus, mas o Espírito Santo faz a transição, né? A ideia do Armínio é que Adão tinha possibilidade de pecar e não a necessidade de pecar. Uhum. Então, hoje, depois do pecado, o homem tem necessidade, né? O pecado tornou-se um vício. O cara tem que mentir, roubar, ele tem que fazer tem necessidade daquilo. Adão, como não tinha nunca feito, ele não tinha necessidade, tinha possibilidade, que aconteceu, né? E, de certa forma, a filosofia, eu não vou dizer que ajudou nem atrapalhou. Ela entrou para fazer as pessoas pensarem mais e abraçar mais os argumentos. Mas se você perceber nos escritos de Irineu, por exemplo, Ambrósio foi o cara que evangelizou Agostinho. Eles eram muito enfáticos, né, em afirmar que a Bíblia é suprema, a filosofia tem que servir ciente da Bíblia. A Bíblia é suprema, né? Isso aí. A Bíblia é total. As Escrituras, né, revelação, porque eles não tinham, eles achavam que a filosofia era um produto do pensamento humano, cognitivo, porém a Bíblia é uma revelação pessoal de Deus, né? Que os gregos, alguns, por exemplo, os estoicos, né, tratavam como matéria, que Deus, não havia nada de espiritual, tudo era matéria. E aí vai. É bom porque foi um período que a igreja nasceu e ela precisava realmente contestar essas coisas para que depois não tivesse na igreja segmentos que desse à filosofia uma honra que ela não tem. E mesmo assim ainda aconteceu, né? Mesmo assim teve alguns que foram por esse caminho. Você quer mais acrescentar que você viu aí? Pode falar. Alguma outra coisa que você... Ah, só para fechar aqui, como Agostinho foi um dos mais expoentes dessa fase, a doutrina que ele vem, ele fala sobre a doutrina da iluminação divina, Uhum. que era caracterizada por uma luz que não é material, já vai contra os estoicos, o pensamento estoico, Exato. e que se atinge quando do encontro com o conhecimento da verdade, para que um homem possa ter uma vida feliz e beata. E aqui eu vejo que Agostinho também deu um mole, porque ele pega uma experiência particular e tenta colocar isso como verdade absoluta. Acho que o mole que ele deu foi esse, né? Vem de uma vida promíscua e acha que só aquilo ali era pecado. Acho que ele deu mole nisso aí. Agora, Aí aqui sou eu achando. sem dúvida, esse cara foi um cara fantástico, né, meu? A Depois que argumentação você tiver. dele, ele que enfrenta os donatistas, é ele que enfrenta Agostinho, né? Uhum. E a conversão dele, Deus, depois de muito de travar com Ambrósio, com Clemente, com esses caras tudo aí, ele travou com esses caras aí, um negócio assim que... Mas depois tornou-se Agostinho, né? O tal famoso Agostinho. Se eu não me engano, ele escreveu A Cidade de Deus, é isso? É dele? Cidade de Deus? Falhou, desculpa. Se eu não me Travou engano, para mim ele que aqui. escreveu A Cidade de Deus, que é uma obra. João Paulo, você quer dar algum toque aí? Fica à vontade. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir o meu aqui. Então, eu fiz mais ou menos na linha do David também, pastor. Não, não colocando muleta, né? Mas eu cheguei agora há pouco no hotel também, e foi aí que eu comecei a trabalhar nisso. Uhum, E aí tentei baixar alguns materiais aí complementares, não consegui baixar, então, na realidade, não foi da maneira que eu gostaria, tá? certo, Mas eu listei alguns aqui, fiz uma introduçãozinha, né? certo. Então, patrística é a filosofia cristã nos 3 primeiros séculos, elaborada pelos pais apostólicos da Igreja, e consiste na elaboração doutrinal de verdade de fé do cristianismo e na sua defesa contra os ataques pagãos e dos hereges, né? Uhum, E aí eu citei, abaixo alguns pais patrísticos cujos escritos formam a base da composição patrística. Aí citei aqui Inácio de Antioquia, né?
bispo certo. de Antioquia, da Síria, entre 68 e 100, discípulo de João, também conheceu Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Uhum. Procede, pastor? Sim, vai, isso mesmo. Clemente, nascido em Roma, nos arredores do Coliseu, de família hebraica, ele foi conhecido como o primeiro pai da igreja por ter defendido publicamente o sistema religioso através da hierarquia sacerdotal e rituais dogmáticos. Uhum. Policarpo de Esmirna Exato. havia sido discípulo de João, Uhum. fato testado pelo bispo Ireneu de Lyon, que ouviu-o discursar quando jovem. Justino foi introduzido na fé diretamente por um sábio homem que envolveu numa discussão sobre problemas filosóficos. Então ele falou sobre Jesus. Justino morreu decapitado, né, no ano de 165. Uhum. Ireneu de Lyon, bispo grego, teólogo, escritor que nasceu segundo, se acredita, na província romana da Ásia Menor, como um dos primeiros grandes teólogos cristãos que enfatizavam os elementos da igreja, especialmente o episcopado, a escritura e a tradição. Justino Mártir. Isso, exatamente. Justino Marte. Clemente de Alexandria, escritor, teólogo, apologista cristão grego, nascido em Atenas, pesquisou as lendas menos compatíveis com os valores cristãos. Sua abertura e fontes familiares às pessoas ajudou a tornar o cristianismo mais aceitável por muitos deles. E Tertuliano foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago. Ele foi notável apologista cristão a produzir uma obra literária em latim. Tertuliano organizou e avançou a nova teologia da Igreja Antiga. Talvez seja o mais antigo cuja obra sobreviveu ao utilizar o termo trindade. Sim. Foram esses que eu levantei, pastor. 2, 3, Alguma coisa em 4. particular nele que chamou a atenção? Eu só queria fazer uma, né, não é uma correção, é uma observação. Quando diz que Pedro assumiu o lugar de alguém lá em Antioquia, na verdade Pedro era um bispo, que ele era mais supervisor, né? Pedro não existe registro que ele ficou muito tempo no local. Então, como ele era presbítero da região, pode ser que ele tenha acumulado isso aí, mas não que ele tenha sido, né, pastor local de lá. Sucessor, aqui está dizendo que ele foi sucessor, né? E, mas pode ser uma sucessão mais de uma liderança mais abrangente, né? Porque, na verdade, esses homens, eles eram tudo itinerante, né? Não tinha ninguém fixo, assim, era muito difícil. Fixo era o dono da casa, que é a igreja... Sim. Nós vamos ver aqui na frente, numa aula que eu vou dar, sobre as igrejas nas casas, como é que era feito. Inclusive, quando eu viajo para a Turquia, que levo lá os alunos, eles ficam perguntando, a gente chega em Esmina, chega lá em Laodiceia, Tiatira, onde é que ficava aqui a igreja? Eles têm ideia de templo. Não havia templo nos primórdios da igreja. O templo só vai aparecer, olha, tem um templo que aparece no segundo período, segundo século, ele tá ali para, acho que é a região, é, ali para a região do Mesopotâmia. Eu tive lá perto, não consegui chegar lá porque o deserto era intransponível. Se eu fosse, não voltava, né? O cara falou assim, você pode ir, mas você não volta não. Aí, mas é um local que foi achado um edifício na areia, né? Soterrado, com um local para culto, com gravuras, né? Contando sobre os cultos. Então, esse foi um templo achado. Mas a avalanche de templos, ela vai ocorrer após a mãe de Constantino, a Helena, né? Ele é filho de Constâncio. Constantino torna-se imperador e a Helena manda construir nos locais que teve a Natividade, a Anunciação, a Manjedoura, mandou construir templos, né? E aí começa então a ideia dos templos. Daí você vê que a Igreja Católica vem para o Brasil através dos jesuítas, né? Que é a Companhia de Jesus, que foi fundada no Concílio de Trento em 1545, se não me engano. É logo depois da Reforma. Eles vêm no Brasil, a Igreja Católica no Brasil estabelece as matrizes, né? Pode ver que toda a cidade brasileira tinha uma matriz lá no meio da cidade. E onde as comunidades convergiam. Aquela ideia é a ideia grega, a ideia de templo grego. Infelizmente, a igreja evangélica
ela foi nessa pegada. Eu entendo que o templo ele é necessário para a agremiação, mas não que seja uma diretriz da igreja primitiva, porque o modelo nosso é a igreja primitiva, era o modelo. Eles não tinham tempo, nas casas. Então, Pedro ele liderava um grupo de uma região de casas que se reuniam. Aí depois chamaram um centro de diocese, e aí entra todo um elemento aí, normativo, né, que é pós-apostólica. Eu acho muito legal a ideia da igreja primitiva. Eu tenho até cuidado quando dou seminário para não ficar instigando ninguém contra os templos, né? Mas era uma coisa assim, eles não tinham um líder nacional, né? Eles não havia um poder político, porque o que acontece hoje em dia? As igrejas crescem, viram império. Tem donos, os donos não deixam osso para ninguém, diz para quem eles querem, né? Como entra dinheiro, há um poder econômico envolvido, ninguém quer perder. Há pessoas más que querem se aproximar para usufruir dos bens patrimoniais. São coisas que a gente tem que repensar, né? Quando se fala em igreja primitiva. Você vê que hoje, João Paulo, há uma preocupação de construção, que é legítimo, não sou contra a construção, mas tem hora. Olha, eu vi um templo que era eu vi um templo todo de mármore. O pastor fez um templo todo por dentro e por fora de mármore. Eu pergunto, esse dinheiro na evangelização, o que seria para ganhar uma cidade para Cristo? Porque algumas coisas que o pessoal viajou, né? Fez voo solo, em nome de Deus, né? Em nome do Espírito Santo, Jesus, Deus, cruz, mas no fundo, mais amém, né? Vamos cada um a cada um. Vai ter aquele dia do acerto, né? Do caderninho, que Deus sabia o caderninho de cada um, né? Aquele caderninho do bar. Eu vou ver o que vai acontecer, né? Mas alguma coisa que você achou interessante aí nessa leitura sua aí? Alguma coisa, algum fato, alguma. Na verdade, assim, a questão da contribuição, né? A questão que cada um definia uma linha, né, de estudo, né, de convicções, né, e eram pessoas, assim, como o senhor mesmo comentou, né, eram estudiosos, conhecedores, mas que não tinham todas as ferramentas que nós tínhamos hoje, né, e para, de certa forma, influenciar, né, o período, a época, as pessoas, né, então eles realmente exerciam uma liderança muito grande, né, para conseguir disseminar, né, as convicções, né, e aquele direcionamento e o conhecimento que eles tinham, né? Eram tempos difíceis, né, se a gente for analisar, e mesmo assim, né, eram pessoas muito firmes, né, nas suas convicções, né, em suas defesas. Uma contribuição, não sei se você chegou a ver aí no seu trabalho, uma contribuição que o Inácio deu para a cristandade é que ele que inventou o nome Igreja Católica, né? Sabia disso? O nome Igreja Católica surge a partir de Inácio. Não que ele tenha inventado o nome, dado o nome à denominação, Igreja Católica, Apostólica Romana. É que o Inácio ele tinha facilidade de escrever cartas. Inclusive, o Inácio ele amplia uma carta de Paulo aos irmãos de Coríntios. Aquela igreja de Coríntios, rapaz, era uma igreja complicada. Paulo meteu o pau, falou que podia, e o Inácio veio logo em seguida, desce uma lapada na igreja. E o Inácio, ele escrevia cartas para a liderança também. Ele foi um dos caras que mais escreveu. E numa dessas cartas, ele manda para a cristandade, até então não tinha igreja católica. Ele fala assim, que obedeçam seus presbíteros, seus guias espirituais, obedeçam a palavra de Deus. Nós somos uma igreja católica no sentido universal, uma igreja una, grande, universal. Com o passar dos anos, o que aconteceu? Muitas heresias vieram. Aí veio os nestorianos, os arianos, os maquistas, os monaquistas, são vários. Então, a igreja que se dizia oficial, ela começou a usar o termo católico para diferenciar dos outros movimentos que eram pseudo-cristãos, mas que eram hereges, né? No sentido de ir contra os ensinos da palavra de Deus. Então, por exemplo, o montanismo, né? Montano. Eu até me atentei a isso, pastor. Eu até não coloquei porque eu fiz de maneira resumida ali, mas ele está até aqui. Defendendo a autoridade da igreja, ele foi o primeiro a escrever a expressão igreja católica e usa até o Exato. presente, né?
Exato. Foi condenado à morte, né? E martirizado por leões, né? Uhum. Mas só que a intenção dele não era dar o nome da Igreja Católica que nós temos hoje. Os católicos acharam que. O pessoal achou que era bom usar esse nome para diferenciar dos outros cristãos, se diziam cristãos, né? Que estariam supostamente criando a heresia. Então, Inácio dessa contribuição, né? Alô, alô, Major, tá por aí? Ih, rapaz, aí, ó, grande, grande. Ó, o David já fez uma sinopse do que ele leu, do que ele percebeu, o João Paulo também. Queremos ouvir o senhor aí que alguma coisa que chamou a atenção no que escreveu aí, para dar uma palhinha para nós. Vamos lá. Eu fui ali atrás dos pais patrísticos ali, né? Eu achei o Sim, tema mais simples. Aí as fontes que foi antes de o senhor ter mandado o livro, né? Eu já tinha dado uma pesquisada antes. Aí depois pela correria acabei não retornando, né? sim. Mas daí eu vi ali o que eu achei, né? Em alguns ali foi o Justino de Roma, o Clemente de Alexandria e Orígenes. Aí ele traz uma diferenciação que ele fala os três capadócios, que é Sim, o Gregório de Nissa, Basílio de Cesareia e o Gregório Nazianzeno. na Rosena. Quase Isso, Nazareno. quase Nazareno. Eu até achei que tinha escrito errado ali. Aí ele traz mais dois nomes, né? O Policarpo de Esmirna, que foi o discípulo de João Evangelista, e daí ele traz lá o Agostinho de Hipona, né? O famoso Santo Agostinho, que ele não é um dos primeiros, né? A própria pesquisa deixa bem claro isso, mas que em tese, né? Por ser famoso, ele foi o ápice dessa É. era patrística, né? Essa foi a primeira fonte que eu achei ali no site. Uhum. Aí a segunda pesquisa, ela é um pouquinho mais completa, né? Fala ali dos pais apostólicos tal. Também traz o Clemente de Roma ali, né? Explicando que ele foi bispo de Roma tal. Aí aparece um nome que não aparece na primeira pesquisa, que é o Inácio, que foi bispo da igreja de Antioquia na Síria. Traz o Policarpo, traz uma diferenciação aqui, uma divisão dos pais apologistas, né? O senhor falou que até não precisava, mas como eu já tinha pesquisado, Sim, beleza, beleza. já está aqui. Ele traz uma historinha ali a respeito do que é, não vou entrar nesse detalhe aí. Aí traz os nomes, né? Que é um deles é o Justino Mártir. Ele traz o nome do Irineu, Uhum. também traz o Orígenes, é isso. Aí ele faz uma outra divisão, que são os pais teólogos. Isso. Ele traz lá, né, o Atanásio, aí retorna lá os três capadócios que já aparecem lá na pesquisa anterior, né, e bem como o Agostinho. E daí eu achei interessante que durante essa pesquisa, e daí eu até coloquei aqui, que ele fala sobre os livros da patrística. E daí ele traz assim, esse aqui eu achei interessante, é por isso que eu deixei ele separado. Pois. Traz assim: a patrística, junto à escolástica, produziu diversos livros importantes para a compreensão do pensamento religioso cristão ocidental e para a formulação do pensamento racional medieval. As principais obras que merecem destaque são Enéadas, escrita por Plotino, são 54 tratados sobre diversos assuntos que vão de ética e convívio em sociedade a problemas de ordem psicológicas individuais. E Isagoge é o clássico de Porfírio, que retoma a filosofia grega de origem aristotélica para reintroduzir aspectos do método de procedência de Aristóteles. Confissões, que é uma obra que mescla literatura e elementos filosóficos. Confissões apresenta a biografia de Agostinho. Exato. Uhum. E a quarta obra aqui, que também achei interessante, é Cidade de Deus, obra Uhum. que das heresias
do reino de Deus e do comportamento esperado de um cristão para chegar à plenitude da vida. Foram as coisas que me chamaram a atenção. A Cidade de Deus também é de Agostinho, né, no caso. É a obra dele também. O Tomás de Aquino escreveu a Súmula Teológica, né? São muitos escritos. Veja bem, os patrícios exercem uma força muito grande foi preciso esses caras estarem aí no começo da igreja, cara. Olha, eu me arrepio só em pensar se esses caras não estivessem aí. O que seria de nós hoje, né? Porque eles foram para cima mesmo, defenderam o cristianismo, o evangelho, e não subjugou a filosofia grega. Olha, vou te falar, foi um sufoco. Glória a Deus por esses homens. Embora alguns deles, como eu falei com o David agora há pouco, usar a filosofia para defender também algumas teses pela própria filosofia, né? Usando a própria filosofia para defender o evangelho usando a própria filosofia. Nesse período também, David, João Paulo e Major, o culto cristão foi muito importante, o culto cristão. O culto cristão era desprovido de ícones, né? Eles eram iconoclastas, eles não tinham iconografia com ele, por exemplo, não havia nada que lembrasse, né, um santo, um Deus, uma coisa assim. Só nos sacramentos da ceia e do pão que ficou visível aqueles elementos chamados meios de graça, né? São meios de você mostrar a graça presente, através do corpo e do sangue de Jesus ali, representados basicamente na Santa Ceia. Mas o culto cristão, ele não era como o nosso hoje, ele não tinha, né, na maioria, eles não tinham essa liturgia nossa, e começar o culto, e louvar, cantar, depois o ofertório, uma oportunidade, a mensagem, o apelo. O culto cristão hoje está muito modificado, né? O apelo, por exemplo, não existia. O apelo nunca existiu. O apelo é uma invenção do Charles Finney, em 1700 ele nasceu em 1692, né? O ano que morre o John Wesley, o Finney nasce no ano seguinte. A igreja primitiva costumava primeiro ler a Bíblia, eles faziam uma oração, havia uma admoestação dos apóstolos. Quando não tinham os apóstolos, eles liam o Didaquê, né? O Didaquê, que era um livro que tinha os escritos dos apóstolos. Depois disso, eles faziam a ceia, todo culto tinha ceia, né? E na verdade, no final, as ofertas eram depositadas no pé do presbítero, e ele perguntava: alguém tem necessidade? Pegue aqui com a gente, que os irmãos entregaram aqui. Quer dizer, é um culto que não servia muito para hoje. Hoje o culto começa enchendo linguiça para chamar o pessoal para entrar, começava a cantar. Aí, onde é que vinha a música na igreja primitiva? Ela vinha no final. Por quê? Porque a palavra provocava a adoração. No final, o presbítero perguntava: alguém foi tocado pela palavra? Quem entoava o hino? A pessoa que foi tocada pela palavra, ela entoava o hino, entendeu? Quer dizer, a gente vive hoje totalmente diferente do que era naquela época, mas o que está implícito aí é a palavra de Deus, né? Ela é o centro. Ou que no final, ou no começo, ou no meio, mas se ela está presente, ela é o centro, né? Mais alguém quer dar uma palhinha aí? A gente vai já entrar para a segunda aula. Tranquilo? Então, muito bem. Esse TPA, que é a tarefa de pesquisa acadêmica, na verdade, era para ser feita aqui né? Precisa adiantar, mas tudo bem, tá? Parabéns aí quem adiantou, né? Ficou mais tranquilo. Mas é assim, é uma forma de a gente trazer o aluno a entrar nessa investigação, e também evitar que eu fique só aqui com vocês conversando e passando aula para vocês, tá bom? Então, tudo bem. A gente vai continuar aí. Ok, João Paulo? Ok, Daniel? David? Ok. Ok. Muito bem.
Eu acho que o Daniel não entra hoje, né? Ele está com dificuldade de entrar aí. Eu acho que ele não entra hoje. Mas tudo bem, vamos tocar o barco aqui. Okay? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a nossa apostila. Deixa eu voltar aqui embaixo. Onde é que é, meu Deus? Onde é que é aqui? Peraí. Tem hora que esse negócio aqui trava. Achei. Peraí. Vamos lá. Ok. Deixa eu abrir aqui. Tô conseguindo ver aí, não? Ainda Ainda. não. Sim. Agora, Tá escrito organização e administração? Uhum. É isso? sim. Isso. Organização e administração. Só que agora eu vou ter que deslinkar e linkar logo em seguida, tá bom, gente? Por causa do provedor aqui, senão fica muito longa a matéria. Eu vou deslinkar, né? Deslinkar tem esse nome em inglês? Deslinkar? Eu volto a linkar daqui a pouquinho, em questão de 30 segundos, tá? Eu jogo eu jogo na sala daqui a pouco aí, tá bom?